Olá, bem-vindos ao canal Avaliação Fisioterapêutica. Hoje iremos falar sobre o questionário e índice de limitação funcional mandibular, mais conhecido pela sigla em inglês MFIC. A disfunção temporomandibular, que possui a respectiva sigla DTM, é um termo que se aplica às alterações funcionais relativas à articulação temporomandibular, ou ATM, e suas estruturas mastigatórias associadas. O termo DTM refere-se a um aglomerado de desordens caracterizadas por ruídos articulares, limitações na amplitude de movimento ou desvios durante a função mandibular. Além disso, também pode ocorrer a dor pré-articular, dor na ATM ou nos músculos mastigatórios, e essas desordens são caracterizadas como sintomas. A ATM é a única articulação móvel do crânio e é considerada uma articulação complexa por duas razões. É a única que permite movimentos rotacionais e translacionais, devido à articulação dupla do côndilo. Além disso, existem duas articulações conectadas a um único osso, que é a mandíbula, e estas articulações funcionam simultaneamente. Para que a articulação temporomandibular funcione de forma adequada, a própria articulação temporomandibular, a oclusão dental e o equilíbrio neuromuscular devem relacionar-se harmonicamente. A etiologia da DTM é multifatorial e pode ocorrer devido a traumas na mandíbula ou na ATM, devido a maloclusões, alterações nos músculos mastigatórios, microtraumas provocados por hábitos parafuncionais contínuos, condições reumáticas, estresse emocional, ansiedade e anormalidades posturais podem estar relacionados com o desenvolvimento de DTM. Considerando-se que esta é uma condição caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas, estes devem ser organizados de maneira clara, padronizada e operacional para avaliação e classificação correta da DTM. Na literatura, é possível verificar a existência de diferentes instrumentos para avaliação da DTM. Entretanto, um dos instrumentos de avaliação da DTM mais utilizados é o questionário de limitação funcional mandibular, o MFIC. O questionário de limitação funcional mandibular tem um sistema de pontuação que o caracteriza como índice, possibilitando a classificação em categorias de severidade de limitação funcional relacionadas à DTM. E a validade de construto do questionário foi testada em uma amostra de 95 pacientes. O questionário de limitação funcional mandibular é constituído por questões de múltipla escolha, onde o paciente irá responder de acordo com a dificuldade que o mesmo apresenta para realizar a atividade descrita em cada questão. O questionário apresenta 17 questões, que são subdivididas em dois quadros, onde nas questões de 1 a 11 do primeiro quadro, os pacientes são perguntados em relação a queixas de dores na mandíbula e quanto de dificuldade os mesmos apresentam para realizar as atividades descritas em cada questão. E nas questões de 1 a 6 do segundo quadro, os pacientes são questionados em relação à atividade de comer, que inclui morder, mastigar e deglutir, e o quanto de dificuldade os mesmos têm para comer os seguintes alimentos descritos em cada questão. Para as 17 questões, são possíveis 5 respostas, com valores variando de 0 a 4, onde temos as opções de respostas: nenhuma, valendo 0, um pouco, valendo 1, bastante, valendo 2, muita, valendo 3 e muitíssima, valendo 4. A pontuação total é obtida somando-se os valores das respostas de cada questão, mas a graduação não é linear. Foi proposta uma ponderação, em que a pontuação vai ser dividida pelo número de itens respondidos multiplicado por 4, que é o valor máximo da resposta a cada questão.
e, a partir do coeficiente obtido, classifica-se o grau de acometimento e a categoria de severidade. A quantidade de itens respondidos em cada coluna são somados, de acordo com sua pontuação. Logo após, é feita a soma da pontuação das 5 colunas, e esse resultado vai ser dividido posteriormente pelo número de itens respondidos vezes 4, e assim é feito o cálculo do índice. Esse valor do índice obtido corresponderá a um grau de acometimento funcional, que varia de 0 a 5, e uma graduação de severidade, que é de acordo com o grau de acometimento funcional, e este pode variar entre baixo, se o grau de acometimento funcional for 0 ou 1, moderado, se o grau de acometimento funcional for 2 ou 3, ou severo, se o grau de acometimento funcional for 4 ou 5. A grande vantagem desse questionário é que ele mede a limitação funcional relativa à DTM, diferentemente de outros índices que avaliam especificamente a severidade dos sinais e sintomas clínicos. Assim, esse questionário apresenta-se como uma ferramenta adequada para verificar ganhos em termos funcionais após programas de tratamento ou intervenções terapêuticas. E este é o Questionário e Índice de Limitação Funcional Mandibular, MFIC. Com relação a queixas de dores na mandíbula, quanto de dificuldade você apresenta para realizar as seguintes atividades? Primeira atividade, atividades sociais. Segunda, falar. Terceira, dar uma boa mordida. Quarta, mastigar comida dura. 5, mastigar comida mole. 6. Trabalhar ou realizar atividades de vida diária. 7. Beber. 8. Rir. 9. Mastigar comida dura. 10. Bocejar. E 11. Beijar. E em relação a comer, que inclui morder, mastigar e deglutir, quanto de dificuldade você tem para comer os seguintes alimentos? 1. Uma bolacha dura. 2. Um bife. 3. Uma cenoura dura. 4. Um pão francês. 5. Amendoim. 6. Uma maçã. Após ser feito o cálculo de acordo com as respostas do paciente, poderá ser graduado o grau de acometimento funcional e a graduação da severidade. E essas são as nossas referências. Obrigada por nos assistir até aqui e nos siga nas nossas redes sociais.